E mais uma vez eu deixei acumular um monte de recebidos. Gente, tá difícil. Oi, gente, meu nome é Maria Antônia e você está no Literatoando. Primeiro que, nesse meio tempo, entre abril, que foi a última vez que eu postei vídeo, e junho, que é quando eu estou gravando esse vídeo aqui, eu tive o lançamento do livro do Henrique Samin, que é um autor que eu admiro muito, que é o autor de Uma Temporada no Inferno, que é o autor de Os Panteras Negras, que foi o mais novo lançamento dele pela editora Jandaíra. Os Panteras Negras, uma introdução, livro maravilhoso, já li, é muito bom. E aí lá eu acabei adquirindo um livro de uma autora daqui, de Salvador, Margarete Carvalho, que é o livro Alma Cativa. Eu estava lá e ela estava também, e aí eu aproveitei para adquirir esse livro, que a minha amiga preta letrada, Camila, já tinha comentado sobre ele lá no Instagram dela, lá nas primeiras postagens dela no Instagram. Ela indicou esse livro aqui, eu fiquei com esse livro martelando na minha cabeça, e nesse dia eu falei, tenho que comprar logo. E aí aproveitei, comprei meu livro Alma Cativa. E aí eu ganhei de brinde esse livro aqui, Afrofuturismo, que é uma coletânea de 7 contos de 7 autores diferentes reunidos nesse livro aqui. E ela me deu junto com o livro dela. Eu amei. Nesse mesmo dia também eu saí cheio de livro, né? Porque o Henrique também me deu essa coletânea aqui de textos que ele organizou junto com Lina Aral. E tem texto sobre várias coisas. Tem sobre a diáspora chinesa, uma história sino-carioca, feminismos e BDSM, racializando o debate. Enfim, são vários textos numa perspectiva interseccional que vai falar sobre feminismos dissidentes. E aí eu fiquei super curiosa para ler alguns desses textos. Quem sabe em breve não sai um conteúdo lá no Instagram. Muito obrigada, Henrique. Foi muito, muito, muito bom ter mediado esse encontro, esse lançamento. Eu gostei muito do nosso diálogo, da nossa conversa lá no dia. Então, foi um dia que vai ficar marcado aqui para mim, ponto alto da minha carreira de influencer. Eu recebi da editora Gutenberg, que eu sou parceira, e pela primeira vez eu pedi um livro para eles, que foi o livro Um Ano Inesquecível, que é um livro de 4 histórias. Cada história vai se passar em uma estação do ano e cada história de cada estação do ano é escrita por uma autora brasileira. E que são conhecidos, inclusive, pelos livros de romance, livros mais juvenis também, como, por exemplo, Paula Pimenta, de Fazendo Meu Filme, que era a minha paixão quando eu era adolescente, eu amava. Babi Dewitt, que é o conto dela, aqui nesse livro, eu acho que é o de outono, que saiu um filme pela Prime Video, que foi dirigido pelo Lázaro Ramos, e tem a Isa atuando. Então, assim, né? Já quero ler esse conto para poder assistir o filme também. E aí tem também o conto da Bruna Vieira e da Thalita Rebouças. As 4, cada uma vai escrever sobre uma estação do ano. Eu já dei uma passada de olho aqui e eu já vi que ele tem coisinhas assim, tipo mensagens, tem muito diálogo. Me parece ser um livro bem rapidinho de ler, bem gostosinho também. Estou guardando para um momentinho assim que eu queira ler uma coisinha leve para desopilar. Já tá aqui na lista. Esses livros aqui, da editora Intrínseca, veio junto essa bandeira, inclusive. Mas esses 2 livros veio pela Intrínseca e eu postei um reel sobre eles. Agora, no mês do orgulho, junho, orgulho LGBTQIAP+, eu recebi esses 2 livros pela Intrínseca. Girls Like Girls, que é um livro escrito pela Hayley Kiyoko, que é um livro que foi escrito com base no videoclipe dela. Não fazia a menor ideia que tinha uma música por trás desse livro, mas eu fui assistir o videoclipe. Pelo menos no videoclipe, são 2 amigas que se apaixonam. Então, tá aí. Acho que também é um livro gostosinho para ler. Deve ser rapidinho de ler também. Enfim, uma leitura aqui para desopilar. E também recebi o Page Boy Memórias, do Elliot Page. É um livro de memórias, né? Como o próprio nome já diz, do Elliot Page. Ele ficou conhecido por ter encenado no filme Juno, que é um livro que eu lembro que na época da escola, quando falava sobre gravidez na adolescência, a professora mandava assistir e eu não assisti. Mas eu sei que ele tá nesse filme e sei também que vai falar um pouco sobre a descoberta, sendo um homem trans,
E, enfim, acho que vai passar muito por aí. Eu acho que deve ser um livro bem pessoal. Deve ser um livro intenso, eu imagino. Eu acho que não deve ser fácil você ser uma pessoa que está aí na mídia desde muito jovem e aí passar por todo esse processo assistido pela mídia também, né? Porque a mídia noticia e eu imagino que devem ter saído várias coisas que não são tão legais assim, porque, enfim, ser um corpo dissidente é muito difícil na nossa sociedade. Então, eu imagino que deva ser um livro muito intenso. Eu fiquei super curiosa, apesar de não conhecer tanto o trabalho do ator, que não sei se é ator ainda, diz que ele é ator indicado ao Oscar, produtor e diretor, que atualmente faz parte do elenco da série de sucesso The Umbrella Academy. Então, ele continua sendo ator e eu imagino que deva ter muitas coisas difíceis aqui, me deixou super curiosa. Também recebi da editora Intrínseca um livro que eu vi na livraria, Viúva de Ferro. Fiquei muito curiosa. É uma capa linda, mas aqui atrás fala: em um mundo que sacrifica mulheres, a vingança da jovem vai despertar uma revolução. Livro de vingança tem todo o meu amor e meu coração, eu adoro. E tem no plot twist também, assim, essas coisas meio que as coisas viram do nada. Eu amo. Eu já tinha pedido há um certo tempo o livro Lendários, que eu ainda não li, mas é uma fantasia, né? Uma fantasia escrito pela Tracy Deonn. E eu pedi o segundo livro, Marcada com Sangue. Eu quero muito ler. Eles são grandinhos, por isso que eu ainda não peguei pra ler, porque acho que é bom pegar com o tempo, né? Mas saiu aí o segundo livro e eu estou muito curiosa. Muito curiosa pra entender sobre essa fantasia. Já tem um tempo que eu não leio fantasia e hoje em dia tem saído tantas fantasias legais. Eu vejo o povo falando de tanta fantasia legal que eu fiquei super curiosa, aproveitei e pedi esses dois livros, né? Um depois do outro. O Pen das Letras lançou esse livro aqui, escrito de uma bicha terceiro-mundista, que me deixou muito curiosa. Tem muitos textos, assim, o sumário, ele é imenso. Eu nunca tinha visto um sumário tão grande, assim. Poucos sumários que vi são tão grandes quanto esse. Mas me deixou curiosa, assim, para ler alguma coisa e conhecer mais a escrita do Lemebel. Junto também recebi Submundo, Cadernos de um Penitenciário, que tem aqui atrás um blurb do Lázaro Ramos, e tem um prefácio da Denise Carrascosa, que é uma professora que é da UFBA. Não sei se ela ainda está na UFBA, mas sei que ela era professora na Federal da Bahia, e ela trabalha com mulheres em cárcere. Então ela prefaciou esse livro, são os Cadernos de um Penitenciário, do Abdias Nascimento, que é um autor que eu admiro muito. Eu li dele, inclusive fiz projeto quando li o Genocídio Negro Brasileiro. Ele foi um militante, ativista, escritor importantíssimo, um homem negro, enfim. Fiquei super curiosa para ler esse livro aqui dele. Eu imagino que seja uma preciosidade, porque é o primeiro lançamento desse livro, se eu não me engano. Um outro recebido, esse eu não entendi muito bem. A HarperCollins decidiu me mandar o livro Exílio, da Christina Baker Klein. Não conheço, ser bem sincera. Quando eu vi, eu pensei que fosse um livro gospel. Tem uma coisa meio assim, Augusto Cury nessa capa. Eu abri e pensei, isso aqui parece um pouco os livros de Augusto Cury, o Vendedor de Sonhos. Me remeteu. E, enfim, aqui diz: é por isso que não podemos deixar que os homens façam as leis. O resultado são absurdos e injustos que caem sobre os mais pobres e sobre as mulheres. Esses aristocratas poderosos de alto escalão, em suas togas pretas e perucas enfeitadas, não fazem a menor ideia de nada. Não faço ideia do que esse livro fala, também não conheço, nunca vi ninguém falando sobre esse livro. Quem sabe em algum momento eu não pegue ele assim, né, do nada, porque do mesmo jeito que eu li recentemente o livro Pra Sempre Vou Te Amar Assim do Nada, que a Darkside me mandou, e eu não tinha visto tanta gente falando sobre ele, posso pegar esse livro aqui também, nunca se sabe. Junto, a Harper me mandou a coisa mais linda desse mundo. Esse livro é a coisa mais linda, gente. Eu não sabia que a Harper publicava livro infantil, mas eu tô apaixonada. Eu já conhecia a Vasti, que é a autora e ilustradora desse livro. Eu conhecia pelas ilustrações dela, que são bem famosas. No Pinterest tem muitas ilustrações dela e são lindas demais. E aqui é o livro Pequenas Grandes Sonhadoras, Mulheres Visionárias pelo Mundo. Eu já vi que tem algumas que eu conheço, mas tem muitas que eu não conheço.
o que é ótimo porque dá a oportunidade da gente conhecer pessoas novas, né? Conhecer mulheres militantes ativistas novas. Aqui, ó, a Cláudia Jones, eu li recentemente um texto que citava ela. São só mulheres. A Frida sempre tem, né? É incrível nesses livros de compilado de mulheres foda, sempre tem a Frida. Marie Curie também tem. Também é figurinha carimbada. Eu dei uma olhada nos textos, porque uma coisa que eu me preocupo nesses livros infantis é se o texto vai estar numa dinâmica que parece uma historinha, porque eu acho que não tem uma criança pegar uma biografia como se tivesse do Wikipédia dentro de um livro como esse, talvez não seja tão interessante e atrativo para ela de querer continuar fazendo a leitura dessas histórias. Então eu sempre presto atenção nisso. E o livro, esse livro em específico, ele tá com uma história assim mais gostosinha mesmo para a criança ler e ter vontade de continuar a leitura. Gostei bastante desse recebido, fiquei apaixonada. E eu vi também depois a Maria, do Impressões de Maria, mostrando que tem outros livros desses. Eu não sei se ela postou no Stories, ela botou em algum lugar nas redes sociais, que tem outras coleções como essa. E aí, já fiquei querendo. Para finalizar, eu recebi da Darkside Poltergeist, que eu não sei qual é a frente e qual é o fundo. Acho que esse é o fundo, né? Que tem um código de barras. Aqui é a frente. E vieram algumas imagens, assim, meio assustador, inclusive. E essa capa aqui, ela é como se fosse a capa de um VHS, mas a capa mesmo do livro é outra. Aqui é mais um encarte, não sei como é que chama, que imita a capa do filme Poltergeist, ó. A Darkside arrasa muito nesses press kits, né? Nem preciso dizer nada. Tem umas imagens do filme aqui, ó. O fundo é uma mão, assim. E fala: um chiado macabro, uma família perfeita e uma nostalgia sem fim. Em 1982, fomos sugados para dentro do televisor da família Freeling, um portal criado por Spielberg e Tobe Hooper, que assombrou muitas gerações. Poltergeist se tornou um fenômeno do horror mundial. Prepare-se para mais um resgate sobrenatural da caveira. Então é isto. Aqui um livro que me lembra muito o Psicose. Eu tenho a edição da Darkside. A Darkside eu acho que foi um dos primeiros lançamentos da Darkside, que eu comprei pela estante virtual. Já tem anos isso. Acho que 2015, 2014. Psicose. E eu gostei muito de ler. E essa edição tá me lembrando muito de Psicose. Enfim, eu recebi também da editora Roku o livro A Volta da Chave, que é um livro de investigação. Aqui fala: Rowan Kane está procurando por algo completamente diferente quando se depara com o anúncio, mas parece uma oportunidade boa demais para deixar passar. Um posto de babá residente com um salário extraordinariamente generoso. Quando ela chega à residência Hitler Bray, fica encantada. A luxuosa casa inteligente é equipada com todas as conveniências modernas. As Highlands escocesas são belíssimas e a família parece perfeita. O que ela não sabe é que está entrando em um pesadelo. Um que terminará com a criança morta e ela mesma na prisão, aguardando julgamento por assassinato. A Volta da Chave me lembra A Volta do Parafuso e, pelo visto, tem alguma coisa a ver, né? Porque tem a coisa da babá, só que A Volta do Parafuso é um livro clássico, se passa num período sem tecnologias, num lugar afastado, num lago, com crianças estranhas. Eu não sei como é que vai se dar esse livro, mas esse título, e pelo fato de ser uma babá, me lembrou muito A Volta do Parafuso. E por fim, mas não menos importante, gente, eu recebi essa outra coisa linda da editora Seoman. Olha o tamanho dessa HQ. Eu acho que não dá para ter uma dimensão. Coloca num livro, tamanho comum do lado, que dá para perceber melhor. Que esse livro aqui é imenso. Imenso. Minha mão do lado dele. E é um HQ muito lindo. Eu cheguei a mostrar nos meus stories. É um HQ que vai passando, vai falar sobre mulheres amazonas, abolicionistas e ativistas. E ele vai passando por vários períodos da história da humanidade. Tem um sumário. Capítulo 1, Direitos das Mulheres na Antiguidade. Capítulo 2, Imperatriz, Rainhas e Princesas. Então, acho que ele vai por períodos da história da humanidade.
contando a participação de algumas mulheres dentro desses períodos. Eu acho que deve ser um livro muito interessante. E esse daqui eu vou pegar para ler em breve, não tem jeito, porque me deixou muito curiosa. Vai passar na frente de tudo que eu tenho para ler, porque, enfim, fiquei curiosíssima. E é isto, gente. Somente essa pilha aqui imensa. Muito obrigada por assistir até aqui. Vou terminar assim, agarrada com os livros. Muito obrigada por assistir até aqui. Obrigada às editoras que me enviam esses livros maravilhosos sempre. Um cheiro. Não esquece de se inscrever, comentar. Comenta qual desses livros você gostaria de ler. Queria que eu lesse primeiro. Deixar um comentário se gostou do vídeo. Estava com saudade de ver meus vídeos por aqui. Um cheiro. Tchau.